O Evangelho segundo João. Versão NAA. Capítulo 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinham estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: "Mulher, por que você está chorando? A quem você procura?" Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu levarei." Jesus disse: "Maria." Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: "Rabone?" Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: "Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês." Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor!" E contava que Jesus lhes tinha dito estas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: "Que a paz esteja com vocês." E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos." Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos.
estenda também a sua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.